vida muito abençoada por Deus. Amém? Vamos falar hoje sobre um tema importante, que é o seguinte: o que acontece conosco quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus? Vamos ver isso na palavra? Vamos ler primeiro um versículo bastante conhecido nosso, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, em nome de Jesus. Novo Testamento, carta de Paulo aos Coríntios, depois de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, vem Marcos, aí vem Lucas, João, Atos, Romanos, 2 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A gente vai ler esse versículo que nós conhecemos, mas vamos meditar nele, e a partir dele aqui, a gente vai crescer nessa palavra, e Deus vai falar conosco hoje bastante, em nome de Jesus. Amém? E nós nos alegramos pela palavra de Deus, que é o que nos faz, na verdade, reunir na presença do Senhor. É a certeza de que Ele fala conosco. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ler, irmãos? 2 Coríntios 5 e 17. Quem achou? Amém? Um amém aqui e outro ali. O obreiro pode ajudar quem está procurando. Amém? É importante todos nós fazermos a leitura. Vamos guardar essa palavra no coração. Amém? Encontramos? Vamos ler então, queridos. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Olha que palavra interessante, que declaração importante que faz o apóstolo Paulo quando escreve essa carta para a igreja de Coríntios. Ele diz uma coisa clara, nós a lemos. Se alguém está em Cristo, essa pessoa ela passa a ser uma nova pessoa. É isso que ele está dizendo. Então, vamos analisar, vamos entender o contexto do que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Preste atenção. É possível alguém estar na igreja, mas ainda não estar em Cristo. Porque a igreja, ela é o caminho, ela é a porta que se abre para a pessoa ela ter um encontro com Jesus. Mas o encontro com Cristo, que cada um de nós precisamos ter, irmãos, é uma experiência individual e pessoal. Quando ele diz aqui que quem está em Cristo é nova criatura, está dizendo o seguinte, que nós percebemos que a pessoa teve um encontro com Jesus, verdadeiro, íntimo, pessoal, profundo como tem que ser, quando os frutos das atitudes dessa pessoa demonstram isso. Então a gente vai observar muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Por quê? Porque a vida delas ainda não mudou. Porque ainda não houve uma conversão genuína, verdadeira na vida dessa pessoa. Não é? Mudança, conversão significa mudança. Não é? A pessoa está guiando o carro, o veículo. E aí tem uma placa lá de conversão obrigatória. Ela não pode continuar na mesma direção, ela precisa pegar o rumo contrário. Isso é conversão, é mudança de rumo, mudança de caminho. Se alguém está verdadeiramente em Cristo, essa pessoa ela já é uma nova criatura. Ou seja, a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus, ela passa a ser uma nova pessoa. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e continuar o mesmo. É impossível a pessoa ter um encontro com a verdade e ela não se render àquilo que o Senhor fala ao coração dela. Não acontece isso. Quando a pessoa ela realmente abre o coração e ela tem um encontro real, pessoal com Jesus, irmãos, a vida dela muda, não é? E tudo que é velho fica para trás. Todas as coisas antigas começam a já não fazer parte mais da vida dessa pessoa. Por quê? Porque Deus começa a acrescentar na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse pai de família, desse trabalhador, desse empregador, desse empresário. Deus começa a acrescentar coisas novas. Aí você fala assim, pastor, mas como eu vou ter um encontro com Jesus se eu venho na igreja e Jesus nunca está aqui? Cadê ele que até hoje eu não o enxerguei, né? Fala onde ele está, que eu vou lá me apresentar para ele. Não é assim, né? Claro que eu estou fazendo uma brincadeira. Mas o sentido de ter um encontro com Jesus, hoje, irmãos, significa nós termos um encontro verdadeiro com a sua palavra. É pela palavra que o Senhor se revela ao nosso coração. Amém? Como é que Deus se revela ao nosso coração? Pela palavra. O Senhor Deus fala conosco e se revela a nós
pela revelação da sua palavra. Então, quando nós falamos hoje em ter um encontro com Cristo, é diferente, por exemplo, de Pedro, Paulo, Tiago, João, que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Mas nós precisamos aprender, como nós ministramos aqui na sexta-feira passada, precisamos aprender com aquele centurião de Cafarnaum, que sendo um estrangeiro, pediu para que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu servo. E quando Jesus falou, então eu vou até lá curá-lo, o centurião disse assim, Senhor, mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, então basta apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Quer dizer, nós precisamos acreditar, aquele centurião representa o estrangeiro, representa a igreja hoje, que precisa acreditar no poder que a palavra de Deus tem de transformar a vida do homem. Então, algumas pessoas ainda vivem uma vida presa a um passado, mesmo estando na igreja. Por quê? Porque faltou esse encontro com Cristo. E quando a pessoa não tem um encontro com Jesus, muitas vezes, olha só, ela teve um encontro apenas com a religião. É aquela pessoa que está preocupada com os dogmas, com as regras. Ela quer saber o sentido daquilo que é proibido e é permitido. Ela quer saber o sentido daquilo que, os limites, do que é certo e o que é errado, apenas religiosamente falando. Né? É como a pessoa que está preocupada em cumprir uma tabela. Quando, na verdade, o encontro pessoal que Deus tem conosco muda a nossa vida por completo. Né? A intimidade daquilo que Deus quer revelar ao nosso coração transforma a nossa vida e faz com que a gente tenha uma nova perspectiva. Então, é diferente ter um encontro com Cristo e ter um encontro com a religião. É diferente ter um encontro com Jesus e ter um encontro com os homens. Porque tem gente que se impressiona, ela admira. Ela fala assim, nossa, como aquela pessoa tem o dom da palavra. Como aquele homem tem o dom da eloquência. Então tem gente que é muito atraído por alguma efemeridade, ou seja, algum dom, alguma característica de quem ministra, que a pessoa se atrai por aquilo. E ela fica apegada. Hoje em dia, irmãos, o que é muito comum? Que às vezes atrapalha a pessoa a ter um encontro com Cristo verdadeiramente. É quando a pessoa ela está visualizando um homem. Então, há um apelo na mídia, no sentido de, vem para cá que aqui o milagre acontece. Vem para cá que aqui a sua vida muda do dia para a noite. Vem para cá que aqui você entra funcionário e sai empresário. Há um apelo de mídia em cima disso. E nós sabemos disso. Vem para cá que aqui você entra endemoniado e aqui você sai totalmente, arranca o demônio de você com a mão. Há um apelo. Então as pessoas elas olham isso e elas são atraídas. Mas não por Jesus. Não por Cristo, elas são atraídas por esse apelo. Isso é ter um encontro com Cristo, isso é ter um encontro com os homens. Às vezes a pessoa ela tem um encontro apenas com a denominação. Ela fala assim, eu vou na igreja tal, porque lá realmente Deus tem falado. Lá eu percebo que lá Deus está. Quando, na verdade, nós sabemos que Deus não está em parede nenhuma feita por mãos de homens. Mas, às vezes, a pessoa está buscando um encontro com uma denominação. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja é muito bonita. Não é assim que muitos pensam? Muitos que hoje são, por falta de ter uma palavra apologética, por falta de ter uma palavra de fortalecimento de fé, são atraídos por essas fantasias. Então, a pessoa diz assim, eu vou lá porque aquela igreja tem uma estrutura. Quer dizer, ela está sendo atraída por um encontro com o quê? Com uma denominação. E outras pessoas são atraídas pela oportunidade. Eu vou lá porque lá eu sei que lá eu vou ter alguma chance de me mostrar, de destacar a pessoa que eu sou. Irmãos, nada disso tem valor espiritual. Eu estou dizendo essas coisas para a gente entender que nada disso tem o valor espiritual que Deus quer que nós guardemos para que nós nos acheguemos a Ele. Salmo 91, 14, a Bíblia diz assim, porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei. Eu também colocarei ele a salvo num alto retiro, e eu livrá-lo-ei e glorificarei, porque ele conheceu o meu nome. Quer dizer, Deus abençoa a vida da pessoa que se achega a Ele, e que se achega a Ele por amor. Amém? Então diga assim, ter um encontro com Deus é diferente de ter um encontro com a denominação, com a religião, com os homens e com as oportunidades. Nada disso tem valor. Então, não seja aquela pessoa atraída por essas fantasias. Seja uma pessoa focada em Deus, focada nessa palavra de mudança que a Bíblia nos oferece.
nessa palavra de mudança que a Bíblia diz que acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Quem escreveu essa frase, esse versículo? Foi o apóstolo Paulo, que, aliás, tem muita autoridade para falar sobre mudança. Vamos ver isso em Atos capítulo 8? Em nome de Jesus? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. É só você voltar 2 livrinhos, você vai chegar em 1 Coríntios, Romanos e Atos. Capítulo 8, versículo 1. Vamos ver quem era o apóstolo Paulo antes da sua conversão e depois, para a gente entender o que é ter um encontro com Jesus. Amém? Quem achou, diga amém. Vamos ler, queridos. Diz assim, ó. Também Saulo. Quem é Saulo? É Paulo, só que antes da conversão. Então o nome dele era Saulo. Também Saulo consentia na morte dele. Aqui está falando da morte de Estevão. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os trancava na prisão. Então olha para cá, irmãos. Olha como era a vida de Paulo antes da conversão. Ele era um religioso. Ele era um homem desses apegados às regras, aos dogmas da religião deles. E por conta disso, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele era perseguidor. O mesmo apóstolo Paulo que está dizendo para nós que quem está em Cristo é nova criatura, tem novos frutos e abandona as coisas antigas, está falando de uma experiência dele próprio, porque ele era perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão e consentia na perseguição e na morte de muitos cristãos daquela primeira época da igreja, dos primeiros convertidos. Era um homem que ele respirava morte contra a igreja de Cristo, perseguia, né? Até que ele teve um encontro com Jesus, que de fato muda a vida dele para sempre. Vamos ver o capítulo 9, o que diz? Versículo 1. Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então eles consideravam que os cristãos, os que eram do caminho, né, porque aqui a minha Bíblia diz assim, os que eram daquela seita. Alguma Bíblia aí vai dizer assim, dos que eram do caminho. Então, aqueles que andavam no caminho, que eram os cristãos, que eram chamados do caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Paulo perseguia. E tinha a carta das autoridades da época para prender os cristãos e arrastá-los para Jerusalém para que eles fossem julgados. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 3. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? Respondeu o Senhor o que? Lê comigo essa parte. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha que coisa linda, irmãos. Saulo perseguia a igreja. Jesus se apresenta para ele e diz assim, você está me perseguindo. Porque aquele que persegue a igreja de Deus, na verdade está se opondo contra o próprio Senhor da igreja, que é Jesus. Amém? Quando nós somos a igreja de Deus, nós pertencemos a Ele. E a nossa causa é a causa do Senhor. A nossa vida é da alçada, da responsabilidade de Deus. Então Jesus se apresenta para Saulo e fala, Saulo, você está me perseguindo. Quer dizer, a igreja representa Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Jesus se coloca como o próprio ofendido, porque Paulo está indo contra a igreja. Mas por quê? Porque ele estava preso apenas à religião e ele não fazia a vontade de Deus. Na cabeça dele, ele estava fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele achava que cumprindo aqueles dogmas, aquelas regras, impedindo o evangelho ser pregado, que ele estava agradando a Deus. Mas, na verdade, a vontade do Senhor ainda não tinha sido revelada a ele. Aqui Jesus faz a obra, começa a fazer a obra. Vamos ler o versículo 5? Ele disse, quem é, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele continua dizendo, agora levanta-te, entra na cidade e lá
te será dito o que convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Quer dizer, os soldados que acompanhavam Paulo, que ainda era Saulo, eles ouviram aquela voz que falou com Saulo, mas eles não viram a luz e não viram o resplendor da glória de Deus. Saulo viu, tanto que quando ele levanta cego, olha só. Saulo, levantando-se da terra, versículo 8, e abrindo os olhos, diz aí, não via coisa alguma, guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Então o que acontece com Saulo? Ele vê a glória de Deus, irmãos. Ele é impactado com a presença de Jesus. No caminho de Damasco, enquanto ele estava respirando morte, com cartas de prisão contra os cristãos, Jesus se apresenta para ele com uma luz reluzente e ele literalmente cai do cavalo. Ele se espanta, ele toma um tombo, os homens ficam impactados porque percebem que alguma coisa está acontecendo, ouvem uma voz, Saulo conversa com alguém que eles não enxergam, mas a glória de Deus está sendo ali revelada para quem? Para o apóstolo Paulo, que ali ainda estava no princípio da sua conversão. Então o que a gente percebe? Que a pessoa, ela se converte verdadeiramente quando Jesus se revela para ela. Quando ela ouve a voz de Deus, e presta atenção aqui, irmãos, ela consegue, durante a revelação de Deus para ela consegue enxergar a glória de Deus naquilo que está sendo ministrado. E aquela glória cegou Paulo por um momento. E ele fez com que ele caísse, para quê? Para que quando ele se levantasse, de fato ele se levantasse um novo homem. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera da igreja, daquela pessoa que está buscando a Ele. Que a pessoa não busque ao Senhor por outro motivo, para querer conhecer a Deus. Não, mas que ela busque verdadeiramente ter esse encontro, esse impacto, essa revelação da glória, que faz com que a pessoa tenha de verdade essa mudança de vida. Pode ver que era uma coisa tão pessoal que os outros não participaram disso. Mas o apóstolo Paulo, que tinha sido escolhido por Deus para levar o evangelho às nações, diferente dos outros apóstolos que ficaram presos em Jerusalém, ele era escolhido de Deus para levar o evangelho como missão a muitos povos, então ele teve um encontro, um impacto. Ao ter um encontro verdadeiro com Jesus, é o que nós precisamos buscar, essa experiência individual, esse desejo de conhecer a Deus que muda a vida da pessoa. O que aconteceu com Paulo depois? Vamos ler aqui o versículo 14, que diz assim: e aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas fazia o que, irmãos? Leia comigo. Pregava que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Olha o que acontece com a vida de quem se converte. Quando Ananias ora pelo apóstolo Paulo e diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo, logo caíram as escamas dos olhos de Saulo, aquela escama que cegava ele. Quer dizer, quando nós temos um encontro com Jesus, os nossos olhos se abrem para entender o Evangelho do Senhor. Amém? Quando você tem um encontro com Deus, a sua compreensão sobre o reino de Deus começa a se abrir, e Deus começa a revelar o seu coração. Segundo, Paulo foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. O batismo, irmãos, é a maior revelação pública que a pessoa pode demonstrar de que ela realmente tem Jesus como Salvador da vida dela. A pessoa que recebe Jesus como seu Salvador, ela precisa passar pelas águas do batismo, que representam arrependimento. Amém? E Paulo foi cheio do Espírito Santo. É como nós precisamos ser, buscar o Espírito Santo a cada dia. E logo, versículo 20, logo nas sinagogas, pregava que Jesus era o Filho de Deus. Todo cristão que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele tem desejo de falar do amor de Deus.
Ele tem desejo de falar que ele teve um encontro com um Deus verdadeiro e que a partir daquele momento a vida dele nunca mais é a mesma. Amém? Então, não é aquela coisa que a pessoa fica tímida, ela fica sem graça. Não, ela encontrou a razão da vida dela. Ela encontrou a resposta, a direção, o caminho. E a vontade, o desejo de compartilhar Cristo começa a surgir no coração dessa pessoa. Então, o seu testemunho começa, meu irmão, a demonstrar às pessoas que o caminho que você está seguindo é o caminho da salvação. E você fala. Muitas vezes, olha, nós falamos de tantas coisas com as pessoas. Falamos de política, de esporte, de futebol. Falamos de televisão, da família. Mas esquecemos do principal, que é falar do amor de Cristo aos perdidos. Amém? Não que nós não devemos falar de outros assuntos, porque senão nós vamos ser alienados, e nós ainda estamos nesse mundo. Mas nós não podemos deixar de falar do principal. Quer dizer, numa conversa, num diálogo com alguém, numa tarde de domingo, convidar aquela pessoa, o seu familiar, o seu amigo, o seu vizinho, para ele também estar buscando a Deus junto com você. Num projeto de fé, na presença do Senhor, também falar para aquela pessoa que está vivendo um problema, está passando por uma situação difícil, que Jesus é a resposta para ela. Que o Senhor tem a bênção que ela precisa para ela poder ser feliz. E ela precisa buscar o Senhor. Então, Paulo começa imediatamente a pregar. Ele começa a ir nas sinagogas anunciando o quê? Teologia? Não. Mas ele começa a falar que Jesus é o Filho de Deus. E isso a igreja não pode deixar de pregar. Isso, irmãos, nós não podemos deixar de anunciar. O Senhor tem você como emissário dele às pessoas, aos povos, às gentes que te circundam, para que você diga para elas que ele é o Filho de Deus que morreu na cruz para salvar o pecador. Amém? Que ele é aquele que morreu para remir os nossos pecados e para nos dar uma vida nova em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Nós somos escolhidos por Deus e nós precisamos assumir esse chamado. Está vendo que quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida muda, e muda nesse sentido. Começa a mudar no sentido de nós entendermos a missão que Deus tem para nós aqui na terra. Amém? Vamos só encerrar aqui, vendo o que está escrito lá em Efésios capítulo 4, que aqui vai falar de obras. E as obras da pessoa que tem um encontro com Cristo? Efésios capítulo 4, versículo 22. Para a gente encerrar e orarmos em nome de Jesus. Quatro 22 de Efésios. É Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Amém? Já acharam? Vamos ler, irmãos? Diz assim: E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí vem aqui algumas recomendações, ó. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficiem os que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmia e de toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? E isso aqui é característica de alguém que realmente teve um encontro com Deus e foi transformado pelo Evangelho. O que a gente tem percebido muito hoje? A pessoa que diz que segue a Cristo, mas ela não segue nada disso aqui. Ela diz que ela segue a Jesus, mas ela não está prestando atenção se o Espírito de Deus está produzindo na vida dela o quê? Bons frutos. Diga, bons frutos. É o que nós precisamos ter de Deus. Isso mostra a tua conversão, querido. Isso demonstra que você está seguindo no caminho da verdade. Ah, tem todo tipo de pregação por aí. Você vai encontrar a pregação da riqueza, a pregação da vida que vai mudar, a pregação do que se a pessoa não quer, você arruma outra. Aí você vai ouvir pregação tem de todo tipo. Agora, a pregação do Evangelho é uma só. É a pregação que vem da palavra de Deus. Amém? Então a pessoa diz que segue a Cristo, mas ela ainda anda, vamos só resumir aqui, ó. Ela ainda anda na prática da mentira. Então, ela ainda não teve um encontro com Jesus nessa área. Você entende isso? Deus precisa libertar ela nesse aspecto. Ela busca seguir a Cristo,
mas ela ainda vive irada. Então ela ainda não teve encontro com Jesus nessa área. Ela precisa se libertar. Ela diz que segue a Cristo, mas ela ainda furta. Ela ainda se apropria da coisa alheia. Jesus quer libertar essa pessoa. Que mais? Ela diz que segue a Cristo, mas a boca dela ainda é uma fonte de águas amargas. Ainda é uma boca com uma língua muito pesada, ou com uma língua que amaldiçoa. Então, ela ainda não teve um encontro com Cristo nessa área. Jesus ainda não libertou ela nessa área. Que mais? Toda amargura. Só segue a Cristo, mas ela anda com o coração todo amargurado. Então, ela guarda sentimento. Jesus não libertou ela nessa área ainda. Ela anda amargurada. Vive no meio da gritaria, blasfêmia e malícia. Quer dizer, a pessoa segue a Cristo, mas esses sentimentos ainda estão no coração dela. É a pessoa irada, que grita, que perde o controle, né? Que vive cheia de malícia. Tudo ela leva para um plano de maliciosidade, de esperteza, né? Para um plano da oportunidade de se beneficiar facilmente. Malícia. Quer dizer, ela está buscando a Cristo, mas só que nessa área ela precisa ter um encontro com Jesus. Porque o que a gente viu? Quando Jesus entra, todo o mal sai, a pessoa transforma a vida dela. Amém? E aí os frutos vêm: benignidade, bondade, compassividade e o perdão de Deus que Ele quer colocar no nosso coração. Amém, irmãos? Por que é importante nós estudarmos isso na Bíblia? Para que nós não sejamos confundidos. Diga assim: eu não vou ser nunca mais confundido. Quando você vê alguém que diz assim: eu sigo a Jesus, mas ela ainda vive em meio a tudo isso aqui que foi ministrado, é porque naquela área ela ainda não abriu o coração. Amém? E às vezes é você mesmo que ouvindo essa palavra, você está entendendo que você está buscando a salvação em Cristo. Amém? Só que para você ter uma vida de vitória na terra, você precisa se libertar. Não dá para a pessoa querer ser de Jesus e ainda partilhar a vida dela com todo erro, com todo engano, com tudo que vem da carne. Porque, na verdade, isso é a carne da pessoa. É a fraqueza da vida dela que ela ainda não deixou lá no passado. Então, vamos voltar para o primeiro versículo que nós lemos. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Quem quer ser feito nova criatura na presença do Senhor? As coisas velhas ficam para trás. Tudo Deus quer fazer novo na sua vida. Amém? Essa é a pregação do Evangelho. Essa é a palavra que traz libertação, que Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Eu quero orar por todos agora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?